E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre From e sobre esse episódio que o pessoal está investigando tudo que está acontecendo na cidadezinha. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kobe, já que eu estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Aproveita para se inscrever no canal para não perder nada. E não se esquece de dar um like no vídeo. Esse sexto episódio acontece assim, mais ou menos as dúvidas que a gente está sentindo. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí, porque a partir de agora eu vou falar alguns spoilers. Mas caso você já tenha assistido, continue aqui, depois coloque seus comentários embaixo para dizer a sua impressão sobre este sexto episódio. Então a gente começa a ver assim diversas pessoas tentando solucionar os mistérios daquela localidade assim que é meio absurda. Por exemplo, o padre está tentando descobrir com a menina que eu pensava que era esquizofrênica e agora a gente já sabe que não é. Quem são as pessoas, quem são as entidades que falam com ela. E aí acaba que ela consegue provar para ele que realmente ela não é esquizofrênica, que o pessoal está observando eles. Isso é muito importante, já tinha tido aquela pista do rádio ligando, dando uma resposta, né, para o delegado, para o xerife, e agora a gente tem outros elementos que também estão corroborando com essa ideia. A gente já tem o núcleo do casal procurando energia elétrica, de onde que está vindo por baixo, então eles sabem que alguém está tocando, já que as coisas não tem fio ali, né? Então estão se questionando de onde vem. Existe uma fonte de energia e o maluco, aquele que está sempre viajando, que está tentando fazer funcionar o rádio, tentou convencer o pai da Julie a subir numa árvore lá para ver se ia funcionar aquele rádio. Uma coisa bem interessante que aconteceu nesse episódio tem a ver com aquela alucinação que ele teve. Ele então enxergou as coisas cheias de sangue, um cara perseguindo ele. E isso deixa a gente entender, já pela menina, aquela que agora a gente sabe que não é esquizofrênica, que não é algo da imaginação dele, até porque ele enxergou um símbolo numa árvore que já tinha sido escrito por outra pessoa, já tinha sido desenhado por outra pessoa, e aquela personagem chinesa, que eu ainda não sei o nome, mostra para ele que já tem alguém que já tinha desenhado aquilo antes. Então a gente vê uma série de repetições que fazem a gente perguntar como é que está chegando essas visões, como é que eles estão conseguindo ter esse contato com as pessoas que estão de fora. Será que alguma coisa foi implantada na mente deles? Será que eles estão tomando algum tipo de medicação que faz esse tipo de coisa? São diversas questões que estão em aberto ainda, que são muito interessantes. Uma outra coisa é que o xerife decidiu que ele vai sair andando para descobrir se tem o final dessa cidade, se tem o final, se eles conseguem sair. E aí ele está conversando também, né, para ver quais são as possibilidades de resolver esse problema. Mas ele não quer deixar todo mundo na mão, porque ele sabe que corre o risco de poder morrer. Então esse seriado está se tornando muito mais um suspense do que terror. Se vocês prestarem atenção, assim, desde o início a gente teve alguns lances assim de susto, mas foi muito mais suspense, que eu acho até mais positivo ainda, porque torna a história mais interessante. No final do episódio a gente teve um cara meio bobalhão querendo namorar com um dos monstros lá pela janela. Então a gente sabe que o homem é um bicho bobo e muito provavelmente ele vai deixar entrar aquela mulher monstro pela janela, e aí vai ter um massacre lá naquela casa que é separada. E aí a gente tem a questão da Julie, do filho, do xerife e dos personagens que fazem, não somente figuração, né, porque naquela casa a maior parte dos personagens estão fazendo figuração. Muito provavelmente esses são os que vão ser mortos. E aí sobrem de alguma forma, né, os personagens que participam do núcleo mesmo, talvez eles tenham que ir para a cidade. Isso é uma coisa que eu venho prestando bastante atenção. Isso é um seriado que tem muito figurante. Isso quer dizer que eles vão usar as mortes dos figurantes direto assim para ir mudando o rumo da história. E alguns personagens eles aparecem bastante num episódio e depois eles somem no episódio seguinte. Como o carinha lá que era a criança que anda com a maletinha, também não apareceu nesse episódio. Então foi um episódio marcado assim por investigação. Eles estão tentando investigar quais são as coisas que estão acontecendo naquele local para tentar fugir de lá. Ou para, no mínimo, tentar se comunicar com as pessoas que estão de fora. Então são pequenos detalhezinhos assim que a gente tem que ir prestando atenção. Caso vocês tenham enxergado alguma coisa que me passou, comentem aqui embaixo que a gente vai dar uma reolhada no capítulo para ver quais são as coisas que vão acontecer logo ali adiante. Então é muito provável que no próximo episódio aconteçam algumas respostas, mas tem coisas ainda que a gente não tem a mínima ideia. Por exemplo, como é que as palavras aparecem na pele daquela menina que eu pensava que era esquizofrênica, ainda não sei. Como é que eles conseguem se comunicar, como é que eles conseguem mentir, mas ela já sabe, por exemplo, que eles estão mentindo, que ela não precisa matar ninguém. Só que agora ela já fez uma série de crimes, e como que ela vai ficar perante a comunidade? Meio que o padre escondeu ela, e talvez o padre nem seja padre, né? Porque apareceu uma camisa também com aquele símbolo de padre ali, que não, realmente talvez não pertença a ele, ou talvez ele tenha matado uma outra pessoa e tenha tomado a identidade, que eu acho talvez seja bem provável.
Então tem vários personagens ainda que estão sendo apresentados, os nuances deles, o que eles fizeram no passado. Esse é um seriado que foi produzido, né, pelos mesmos de Lost, e eles estão buscando realmente alguns elementos que têm a ver com isso, tem a ver com Lost. E isso é uma das partes, assim, de serem apresentados pedaços dos personagens, pedaços das histórias dos personagens para depois ir buscar no passado para fazer alguns flashbacks. Eu acho que isso vai funcionar bastante na sequência, né, do seriado e vai fazer com que a gente vá conhecendo cada um desses personagens aos pouquinhos. Mas é um seriado muito bom e que está valendo muito a pena. Eu acho que isso tem a intenção de estourar quando as pessoas ficarem sabendo desse seriado, dessa qualidade de história. Vai ser muito legal. E você, comente aí o que você achou desse 6º episódio. Um abraço e até o próximo vídeo.